amado, nós estamos reunidos, ó Deus, nesta casa, Senhor, adorando ao Teu nome, ó Pai bendito e eterno. Ó Deus, neste lugar, ó Deus amado, onde nós rendemos graças ao Senhor, ó Pai bendito. Que o céu, ó Deus, pastor Geniel, ó Deus, estará ministrando a Sua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai amado, direcionando e falando aos nossos corações, porque nós somos dependentes do Senhor, ó Deus. Ó grande Deus, fala conosco, Pai, porque o Teu Espírito, ó Deus amado, conhece a necessidade de cada um, ó Deus. Então, usa o Teu Filho e fala conosco no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Dê um abraço nesse irmão, pode sentar. Diga, é bom estar com você. Uma alegria quando nos reunimos assim na presença do Senhor. É tão bom, né? Quando conseguimos levantar de manhã e nos reunirmos como igreja. Isso é muito bom, depois de tantos louvores abençoados e também ouvindo palavras tão motivadoras. Eu quero agradecer ao pastor Roberto pelo privilégio de ser um cooperador aqui nesse trabalho, nessa obra. Também o irmão Paulo, que fez contato comigo. Trago um abraço da nossa igreja aqui em Guarulhos, a Igreja Batista Etnos. Estamos aqui no bairro do Bom Clima. E sou membro da Assembleia de Deus também. Sou o batista mais assembleana do Brasil. Amém? E pastor Clementino, companheiro, conselheiro, muito importante, tenho como uma referência. Muito feliz conversando agora com o pastor Roberto, 94 anos, sem tirar a mão do arado. O pastor Samuel falou. Hoje a gente está lidando com uma geração muito melindrosa, né? Muito não me rele, não me toque. É isso? E essa velha guarda, né, de pastores, de obreiros que eram muito resilientes. Eu acho que essa é a qualidade que está faltando para essa geração. Resiliência. A palavra não é muito comum, talvez você não vai encontrar ela muitas vezes. Mas a resiliência, sabe o que é? Aquela capacidade da galinha que ela enverga, né? A vara de goiabeira é assim, né? A vara de marmelo é assim. Ela enverga, mas não quebra. Então a resistência, aquela capacidade de resistir. Então isso é cultural também. Isso é cultural também. Pelas dificuldades do passado, e as dificuldades geram esse tipo de resistência. Nós somos uma geração com muito recurso, com muita coisa pronta. Muita coisa pronta. Então você não tem que cozinhar, já está tudo pronto. Não tem que você acessa por aqui. Você nem levanta mais para fazer nada, né? Tudo está na mão. Então a gente fica achando que a vida é assim, que a vida está pronta, e não está. O pastor falava aqui dos desfiles, eu lembro disso, né? As igrejas saíam para dentro, para fora das quatro paredes, e hoje a gente quer ficar aqui no conforto, né? Quanto mais conforto, não mexa comigo, deixa eu quietinho aqui, eu quero só ficar assistindo do camarote. Telespectadores. Dá uma cutucada nesse irmão assim, eu falo, precisa se mexer. Existe uma geração que vai ficar de olho na gente quando a gente chegar no céu lá, ficar olhando assim, mas você não fez nada, hein, camarada? E eu vou falar um pouquinho hoje sobre essa multidão que estará diante do Senhor, e eles serão testemunhas de tudo isso que a gente está fazendo ou está deixando de fazer. Abra comigo Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo número 11. Carta aos
Hebreus capítulo 11. Eu quero aproveitar também para parabenizar a igreja pelos 50 anos. 50 anos? 50 anos. 50 anos dessa congregação, né? Dessa congregação. Tem alguém aqui desse tempo? Alguém com 50 anos de congregar aqui? Não tem? Ah? De 40 tem? De 40, quem está aí? De 40 anos aqui? 30? 30 ali atrás. Se achar alguém de 50, eu quero dar um presente para você. Então, o pastor depois Roberto me fala aí, se achou à noite um irmão de 50 anos aqui de congregação. Você vê como que as coisas passam, hein? Perceba que as coisas passam. Hebreus capítulo de número 11, diz assim, verso de número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eu quero que você abra novamente comigo um outro texto que é 1 João, primeira carta de João, está para frente um pouquinho aí. O capítulo de número 5, e o verso de número 4. Verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu li o primeiro texto clássico, né? Texto de Hebreus capítulo 11, famoso por ser chamado de a galeria dos heróis da fé. Mas você precisa ter cuidado com essa expressão heróis da fé. Principalmente hoje, numa geração de super-heróis da Marvel e super-heróis da DC, pode te dar uma compreensão errada. Você pode ficar achando que essa galeria de pessoas, essa lista de pessoas eram super-homens, super-mulheres, ou eram mais poderosos do que você, de alguma maneira, mutantes quase, com capacidades sobre-humanas. Então você olha para essa galeria, não faz parte do texto bíblico esses capítulos, né? Nem a divisão de capítulos, nem a divisão de versículos, e nem esses títulos dos capítulos que as sociedades bíblicas colocam. Então assim, não está no texto original que eles eram heróis da fé. Não diz. E nós chamamos de heróis da fé, mas é uma concepção, principalmente atualmente, essa concepção de herói está assim, deturpada. Porque na verdade esse grupo de pessoas aqui, a gente poderia ler, depois eu peço que você leia em casa, uma geração de pessoas. Todos eles são pessoas citadas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e diz que eles obtiveram pela fé bom testemunho. Eles venceram pela fé. E aí sai falando de uma lista de homens, de uma lista de mulheres. E aí nós lemos depois o capítulo 5, verso 4 de 1 João, que vai dizer que a vitória nossa sobre o mundo é a fé. Então a vitória nossa sobre o mundo não é uma capacidade humana. A vitória que nos leva de vitória em vitória, a virtude que nos leva de vitória em vitória,
E vivermos uma vida cristã vitoriosa não é uma capacidade humana, porque a fé é exercida pelo homem, mas a fé é algo que vem de Deus. A fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Então, na medida que se conhece a palavra de Deus, na medida que se ouve a palavra de Deus, e a gente vive uma geração de pessoas ensurdecidas, são tantos barulhos, são tantos ruídos, são tantas vozes, que nós estamos com dificuldade de ouvir a voz de Deus, de discernir a voz de Deus no meio de tanto falatório, diante de tanto ruído, diante de tanto barulho. E você não pode ter fé, você não pode desenvolver essa capacidade de crer além do visível, além do incrível, porque você viu aqui a descrição de Romanos do que é fé, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera algo, não vê, não tem nenhuma chance daquilo acontecer, não é nada provável, mas você acredita que aquilo vai acontecer. Você não vê nada. E hoje nós somos a geração justamente ao contrário. Se você não vê, você não crê. E aí o capítulo de número 12, veja o capítulo 12 de Hebreus ainda, capítulo 12 de Hebreus. Então o texto está falando de um grupo de pessoas que venceram pela fé, que obtiveram bom testemunho. João vai dizer que a vitória nossa sobre o mundo é a fé, é esse elemento, não é a capacidade intelectual, não é recurso financeiro, é a fé. E aí o capítulo 12, a partir do verso 1, vai dizer assim, e aqui eu também quero chamar a sua atenção. Portanto, depois de falar desse monte de gente que obtiveram testemunho pela fé, veja o que diz o versículo do número 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentado está à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores sobre si mesmo, para que não fatigueis desmaiando em vossa alma. Então vem cá comigo. Qual que é a qualidade dessa geração, essa lista de pessoas que venceram, chamado de antigos, e que obtiveram um bom testemunho? Qual que é a virtude deles? A fé. E agora o versículo de número 1 do capítulo 12, diz que essas pessoas, esses que venceram pela fé, eles estão como testemunha nossa. Nós estamos diante dessa multidão de pessoas que venceram pela fé. E agora nós temos que dar uma resposta a ela. Capítulo 12 diz assim: portanto nós aqui, que estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha é essa que está olhando o que nós estamos fazendo, ou que nós devemos satisfação? Toda essa geração de antigos que venceram pela fé. E aí o autor vai dizer assim: o que
nós precisamos fazer diante dessa situação agora? Essa multidão de pessoas que venceram pela fé. A fé é o elemento que nós precisamos ter para vencer o mundo. E aí ele diz assim, no capítulo 12, a partir do versículo de número 3, não? Versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E o verso 3 diz assim, considerai atentamente para que aquele que suportou tamanha oposição contra si, para que não fadigueis desmaiando a vossa alma. Então, queridos, para nós termos uma vida cristã vitoriosa, e o texto diz assim, atente para isso, olhe para isso, para que vocês não desmaiem, para que vocês não desanimem. Então, o grande segredo da vida espiritual, nós estamos aqui uma geração depois de uma nuvem de testemunhas que passou por aqui. Foram homens e mulheres que passaram por essa congregação ao longo de 50 anos, dos quais muitos estão com o Senhor, muitos compõem já essa multidão, essa nuvem de testemunhas que venceram pela fé. E aqui nós temos um segredo. Como viver pela fé de maneira vitoriosa como esses homens viveram? Aí aqui tem um segredo. Você vai ler a partir do capítulo 11 e o versículo 3, vai começar relatando então essa nuvem de testemunha que eles são. E eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos de um personagem que é citado. Eu vou usar a figura desse personagem para destacar as qualidades que ele desenvolveu porque ele tinha fé. A fé é fundamental para viver vitoriosamente. Por quê? Porque apenas pela fé você pode desenvolver outras capacidades que vão te levar de vitória em vitória, vencendo o mundo, vencendo a carne, vencendo o diabo, vencendo tudo que se colocar de empecilho diante de você. Eu vou usar a figura de Abraão. Então, se a fé é a vitória que vence o mundo, e há uma geração, uma multidão de testemunhas que venceram pela fé, que obtiveram com testemunho, eu poderia usar a figura de qualquer um deles aqui para trazer alguns ensinamentos práticos para os irmãos. Mas eu vou utilizar a figura de Abraão. Por que eu vou usar a figura de Abraão? Porque Abraão nas Escrituras é chamado de pai da fé. Eu poderia usar Abel, poderia usar Raabe, que é citada aqui, poderia usar Josué, poderia usar Caleb, poderia usar Moisés, mas eu vou usar Abraão porque ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé não porque ele é o criador da fé, porque nós acabamos de ler no capítulo 12 que o criador da fé, quem que é? Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Mas Abraão é o pai da fé no sentido de ser aquele que representa um povo, que representa uma geração de vencedores. E aqui eu quero, de forma, não vou cansá-los muito tempo com isso, mas eu quero dizer aos irmãos, queridos, vocês sabem por que a fé é fundamental? E é a fé que vence o mundo? Porque a fé é o único recurso que você tem para obedecer. Você quer obedecer a Deus, você precisa de fé. Sabe qual foi a primeira palavra do Senhor para Abraão? Capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Sabe o que Abraão fez? Obedeceu. Sai, ele saiu. Não faça, ele não fez. Faça, ele fez. Sacrifique Isaac, ele foi para sacrificar.
obedecer a palavra de Deus, você só pode viver em vitória se você obedecer a palavra de Deus. E para obedecer a palavra de Deus, você precisa de fé, porque você precisa acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje, talvez nós somos hoje a geração mais desobediente. Nós resistimos qualquer regra, nós resistimos qualquer orientação. Todo mundo já percebeu como que as criancinhas são desobedientes hoje. Nós sempre tivemos uma natureza desobediente, mas essa geração é uma geração muito mais desobediente do que a do passado. E se você quer viver vitoriosamente, o primeiro passo que você tem que fazer é obedecer à voz do Senhor. Alguém aqui já deve ter assistido aquele filme Tropa de Elite. E tem um bordão naquele filme que deveria ser o bordão na vida dos crentes de hoje. Missão dada, missão cumprida. Cutuca o seu irmão e diz assim: obedeça a palavra de Deus. Pastor, mas eu não concordo, obedece. Não faz sentido, obedece. Contraria meus interesses, obedece. Eu não entendo, obedece. Abraão não entendeu, Abraão não tinha lógica para ele sair da casa do seu pai, do meio da sua parentela, sair da terra, ou seja, sair de tudo aquilo que lhe dava conforto, lhe dava estrutura. Mas Abraão obedeceu, queridos, e saiu, porque a ordem foi: sai, Abraão. Fé, portanto, é o único recurso que nós temos para obedecer. O Senhor falou através de Samuel: melhor coisa é obedecer do que sacrifícios. Tem gente hoje sacrificando tanto na igreja, participando de tantas campanhas, fazendo tanto tipo de malabarismo da fé, fazendo tanto tipo de mandingas e tanto tipo de acordos com Deus, mas é só para suprir a necessidade da obediência. Você não precisa fazer nada, você precisa apenas obedecer ao Senhor. Sabe por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque quando Deus falou: sai, Abraão, ele não questionou, pegou a trouxa, pegou a família e saiu. Obedeça a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus fala. Esses dias aconselhando uma pessoa com um problema de casamento, e eu mostrava nas escrituras para ela que divórcio, Deus diz: eu odeio o divórcio. O que você vai fazer? Divorciou. Porque não concorda com a palavra de Deus, não concorda com a ordenança. Não adulterarás, adultera. Não minta, mente. Esses dias nós estamos estudando os 10 mandamentos, uma série de estudos sobre os 10 mandamentos. E vocês sabem que os 10 mandamentos é um código de ética, um código moral. E não é uma cartilha de regras, é um mandamento, é para fazer aquilo. Quando ele diz: não mente, não mente. Não levante falso testemunho, não levante. Não adulterarás, não adulterarás. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, fé é a única forma, o único recurso que nós temos para obedecer a palavra de Deus. Queridos, e aqui uma coisa interessante: a obediência só pode ser tomada com razão. Deus te deu essa capacidade. Você não obedece a Deus por instinto, você obedece a Deus com o seu intelecto, porque você confia no Senhor. Você pode não entender, mas você sabe que Deus é capaz de sustentar a sua palavra, que Deus é poderoso, Deus é sábio, Deus sabe melhor que você. Portanto, se Ele está falando para você fazer, faça. Se Ele está falando para você não fazer, não faça. Quer viver uma vida vitoriosa, quer vencer o mundo, você precisa da fé. E a fé é o único recurso que você tem para obedecer a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, pai da fé, nós aprendemos um outro modelo de vida vitoriosa que Abraão viveu. A fé é fundamental para obedecer, mas a fé também é importante para
Sabe por que muitas vezes nós estamos apegados a coisas? Sabe por que muitas vezes nós não abrimos mãos de direitos, não abrimos mão de caprichos? Porque nós não temos fé suficiente para renunciar. E não tem como seguir a Jesus se não renunciar. É preciso deixar tudo, é preciso abandonar tudo, é preciso abandonar o mundo, é possível deixar de lado os desejos da carne. Tudo isso é fundamental para viver uma vida de renúncia. E renúncia nada mais é do que confiar que a proposta de Deus é melhor que a sua. Deus falou para Abraão: sai do meio da sua terra. Sair do meio da terra representa sair daquilo que ele conhece. Saia dessa zona ou dessa área que você tem relacionamento. Mas o Senhor não parou por aí, ele disse a Abraão: sai do meio da sua parentela. Ou seja, o funil foi fechando. Sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai da casa do seu pai. Ou seja, é preciso níveis de renúncia. Você sai do mundo, é a sua terra, a terra onde você estava. Mas não basta, querido, sair do mundo, é preciso deixar a sua parentela. Parentela que representa aquilo que te influencia, aquilo que faz a sua cabeça, aquilo que faz a sua mentalidade. E o Senhor vai mais além, falando para Abraão: Abraão, agora sai da casa do teu pai. O que significa a casa do teu pai? Essa zona de segurança, aonde você se apega às coisas, aonde você se sente num porto seguro. Deus não te quer em portos seguros humanos. Você precisa desatracar esse navio do porto. Você precisa soltar essa corda. Quem não deixar amor de pai ou mãe por amor a mim, não é digno de mim. O nível de renúncia, queridos, não é apenas sair do mundo. Tem muita gente que sai do mundo. Tem muita gente que está na igreja, que saiu do mundo. Eu sou crente. Mas ele não desceu aos níveis mais profundos da renúncia. É por isso que muitas vezes nós lidamos com crentes carnais, crentes mundanos, crentes desobedientes da igreja. Por quê? Porque nós não deixamos a renúncia atingir as partes mais profundas do nosso coração. E Deus vai mais além ainda com Abraão. Perceba, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e depois me entrega o teu filho. Deus aí mexe no que você considera ser direito seu. Você está lembrado, Abraão não podia ter filhos. Era idoso, a Sara estéril, e o Senhor dá a ele o filho da promessa. Agora o Senhor pede o filho da promessa. Me explica um negócio desse. Não dá para entender Deus. Não dá para entender. Mas Deus mexe naquilo que você considera até mesmo ser o seu direito. Quem está entendendo? Tem coisas que Deus vai pedir para você que você fala assim: não, mas isso é meu, Senhor. Deus falou: não, não é seu. Isso é meu também. Porque você existe, porque eu permito. A vida que você tem, eu que te dou. Ou seja, nada é seu, querido. Nada te pertence. Tudo pertence ao Senhor. Percebe como a fé é importante? Sem fé você não obedece. Sem fé você não renuncia. Porque é preciso ir além dos limites. É preciso romper todas as barreiras de segurança quando você estiver realmente nas mãos do Senhor. Quando você estiver à deriva e você estiver percebendo assim: olha, agora é Deus ou nada. Porque eu já não tenho mais controle na minha vida, eu não tenho mais controle de mim mesmo, não tenho controle das coisas que eu tenho. Quando você chegar nesse nível de disposição ao Senhor,
você vai experimentar uma realidade, um relacionamento com Deus que só tiveram esses homens e essas mulheres que viveram pela fé. Então, às vezes você olha para um irmão, você lê a história de pessoas que marcaram a história da igreja, e você fica pensando assim: eu queria ser igual. Eu queria ser um personagem famoso como esse aqui. Eu gostaria de ser esse missionário que passou por tal lugar e evangelizou uma nação. O Guilherme Carey, David Livingstone, Daniel Berto com Narvingre. Eu queria ser. Mas você está disposto a entregar seu filho? Você está disposto a entregar a casa do teu pai? Está disposto a sair do meio da sua parentela? Está disposto a sair da sua terra? Você não está disposto a nada, você quer sempre pegar tudo, você quer controlar tudo. E você quer ver uma coisa que nessa área pega muito forte? A área financeira. A nossa discussão hoje é se dá ou se não dá dízimo. Querido, se você não dá, se você dá, para Deus não muda nada. Você acha que para Deus muda alguma coisa? O dono da prata e do ouro, aquilo que fez todos os céus e a terra é o estrado do pé dele, é o apoio dos pés dele. A Bíblia diz assim: aquele que dá semente ao que semeia. Se Deus não te der semente, você nem comer, você come. E você acha que 90% é seu, ou que 10% é seu. Nada é seu, querido. É por isso que no Novo Testamento, que a lei se abre, se revela muito mais claramente, não tem um mandamento, dê o dízimo. Diz assim: olha, dê segundo o teu coração. Ficou mais difícil do que dar o dízimo. Se você parar para pensar, ficou mais difícil, porque na lei era assim: tira 10% e acabou, tanto faz. Agora é assim: se você der 1%, pode ser maior que o dízimo, como a viúva. E se você der 90%, pode ser avareza ainda, se o que sobra para você é muito mais do que você precisa. A coisa ficou complicada, porque nós precisamos entender na vida cristã que é preciso renunciar tudo. Tudo, absolutamente tudo. Se Deus pediu o seu filho, você tem que entregar o seu filho. Você não tem direito, você não pode argumentar com o Senhor: não, Senhor, isso aqui o Senhor não mexe. Vai mexer. É como Jó. Vocês já leram uma história de Jó, o patriarca Jó. O que aconteceu? Olha, viste o meu servo Jó? Tem um monte de crente naquele primeiro nível de Jó. A primeira fase da vida de Jó está assim de crente, ó. Fervilha de crente, que é o crente próspero que está dando tudo certo. Crente desse jeito tem um monte. Eu quero ver você, crente, no último estágio de Jó. Ainda que ele me mate, eu confio nele. Você está percebendo a dinâmica da coisa? O ímpio, ele tem essa visão. Os amigos de Jó eram pior do que ele. Eram crentes ainda mais mundanos ainda. Porque ele falou assim: maldição teu Deus, não está dando certo a sua vida espiritual. Tem um monte de crente achando que você não dá muito certo na vida, não é rico, não é próximo, não tem um carro novo, porque você está em pecado. Igual os amigos de Jó. O próprio diabo não conhece essa dimensão da fé, porque falou para Deus: olha, toca nos filhos, toca na família, toca no dinheiro. E Deus foi tocando e falou: você vai ver só quem que é esse homem. E Deus foi tirando, toca na vida dele, tira a saúde dele. Deus tirou a saúde dele. E não é fácil quando você passa por esses estágios de transformação, porque Jó não entendia nada daquilo. E Jó se lamentou, e você tem muitos momentos de tristeza, momentos realmente que você se angustia profundamente, mas Jó não perdeu a fé. Jó não parou de confiar no Senhor, não parou de acreditar, não parou de confiar. Queridos, isso é preciso renúncia. Quem não renuncia não experimenta o novo de Deus.
preciso fé também para obedecer, é preciso fé para renunciar, mas é preciso fé para dar frutos. E nós somos uma geração devendo frutos. Deus disse para Abraão, capítulo 12, verso 2 do livro de Gênesis: sê tu uma bênção. Deus está falando para Jó, ou melhor, para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar. Você não faz ideia. Olha para as estrelas. Abraão saiu e olhou, não sei se alguém foi no Monte do Cocaia, e olha lá no Monte do Cocaia, o céu aberto, cheio de estrelas. Olha para as estrelas, Abraão. Abraão olhou, conta as estrelas. 1.000, 2.000, 3.000, 100.000, chegou 1 milhão, não conseguia contar, não sabia mais se tinha contado aquela ou aquela. Deus falou: sabe, Abraão, desse jeito vai ser a sua descendência. Eu vou te enriquecer, você vai ser próspero, você vai ser poderoso. Depois você lê a história de Abraão, como que a riqueza dele se multiplicou, como que os filhos se multiplicaram. Foi poderoso, venceu guerras. Mas a bênção não pode ser só sua. Deus não te abençoa só para te deixar de barriga cheia. Deus te abençoa para você abençoar. Sê tu uma bênção, Abraão. E Deus quer que você seja uma bênção, queridos. Você não tem, talvez, condição de abençoar o mundo, mas você tem condição de abençoar uma pessoa. Deixa-me te dizer uma coisa. Alguém já foi marcado, pelo menos uma pessoa, já foi marcada pela sua vida? Será que alguém dentro da sua casa, no mínimo dentro da sua casa, foi impactado pela sua vida? Ou você está passando essas estradas todas, essas vidas todas, esses anos todos na vida cristã, sem ter influenciado uma pessoa, sem ter abençoado? Não tem ninguém que vai lembrar de você para dizer: o fulano me abençoou. O fulano foi importante. Nós ouvimos aqui o irmão dizer sobre o pai dele que passou por aqui. Alguém pode dizer que o pai do Senhor não abençoou essa igreja? Não pode, porque ele abençoou. Eu quero perguntar aqui, depois de 50 anos, eu não sei quantos anos, tem irmão de 30, de 40 aqui, não sei se tem de 50, tem alguém de 10, levante a mão assim, 10 anos aqui dentro. Você já abençoou essa obra? Tem pessoas que podem dizer assim: o fulano de tal me abençoou. Nós precisamos questionar isso na vida cristã. Nós estamos passando por ela, muitas vezes querendo, e nós somos uma geração que quer cada vez mais. Nós fazemos fila nas campanhas. Nós lotamos as igrejas que estão fazendo promessas de prosperidade, porque nós somos igual aquelas duas sanguessugas de provérbio, que diz: dá e nunca diz basta. Deus chamou Abraão, Deus capacitou Abraão, mas Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Através de você, Abraão, pessoas precisam ser abençoadas. Papai, mamãe, os seus filhos precisam ser abençoados por você. Filhos, os seus pais precisam ser abençoados por vocês. Você não pode fazer parte dessa obra sem passar por aqui, sem abençoar esse lugar. Vamos falar de dinheiro de novo? Eu não sei como é que você contribui com essa obra, mas você não pode frequentar esse culto, usar o banheiro, dar descarga, sentar nesses bancos almofadados. Tem que tirar essas almofadas daí. Está muito confortável para você. Você está achando que isso é de graça. Você está achando que a energia elétrica cai do céu mesmo. Mas para chegar aqui tem que pagar. Talvez você seja aquele tipo de membro aqui do Jovaia que está vivendo à custa dos outros há décadas. Você não consegue sustentar a obra de Deus, tem que contribuir. Não tem hoje, camarada, você não tem hoje, mas amanhã você tem, pelo amor de
Sem fé você não renuncia. Sem fé você não influencia as pessoas, porque você passa a viver para você mesmo. Nós somos uma geração egocêntrica, cujo Deus é o ventre. E nós precisamos romper com essas barreiras, queridos, se nós queremos viver esse novo de Deus. Nós precisamos entender a nossa vocação no mundo. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, a sua vida aqui pelo Jovaia precisa abençoar Guarulhos, precisa abençoar o Jovaia, precisa abençoar o mundo. Você pode não ir, mas o missionário foi, você ajudou, logo você tem participação, porque o Senhor não ficará devendo para ninguém. Nós vamos todos comparecer diante do tribunal de Cristo, vamos todos permanecer diante do julgamento, e você precisará apresentar algumas coisas. É o hino 16. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus. Você sabia que tem um monte de crente com mãos vazias? A Bíblia diz que eles vão chegar diante do Senhor e as suas obras são de palha, madeira, feno, coisas perecíveis ao fogo. Quando passar diante do tribunal, graças a Deus a salvação não é por obras, porque senão você ia para o inferno. Diz que o tal sofrerá prejuízo, sofrerá dano, mas será salvo. Já ouviu aquela expressão? Salvo por um triz. A bala passou raspando em você. Você vai entrar no céu, você vai querer até se esconder, porque você não pode apresentar nada. E há uma nuvem de testemunhas que venceram pela fé, que se sacrificaram pela fé. Você vai estar lá, não é por mérito deles, é pelo mérito de Cristo. Mas eles fizeram por merecer, eles trabalharam, eles retribuíram, eles se dedicaram na obra de Deus. Portanto, Deus falou para Abraão: se tu uma bênção. E é preciso a fé que vence o mundo, queridos. É uma fé que influencia. É uma fé que pessoas são abençoadas. Você tem que viver na sociedade. As pessoas precisam entender assim: essa pessoa é uma bênção. Ele pode não gostar de você e nunca ser crente, mas ele tem que reconhecer que você é um homem de Deus e você é uma mulher de Deus. Ele tem que reconhecer que se ele precisar de um favor do céu, tem que pedir para você, que o Senhor vai usar você para a vida dele. Essa concepção é a concepção de Abraão. Abraão, ele não conquistou a terra prometida, mas ele viveu pela fé. Ele viveu acreditando na promessa. Ele confiava tanto que quando Deus pediu o menino para ele, qual que foi a resposta dele para o menino? O menino falou: olha, está aqui o machado, está aqui a lenha, está aqui as pedras, o fogo. Estou entendendo, cadê o cabrito? Ele nem sabia que ele era o cabrito. Cutuca o irmão aí e fala assim: esse é o cabrito. O cabrito é você, rapaz. O cabrito é você. Abraão falou assim: olha, filho, é você. Mas eu acho que Deus vai prover algo novo. Ou ele acreditava que ia aparecer um cabrito, ou ele acreditava que o Isaac ia ressuscitar. Porque ele sabia que ia acontecer alguma coisa. Deus não pode anular a sua palavra. Se Isaac é promessa, é promessa. Nem que for das cinzas, Deus levanta Isaac. E ele acreditava nisso, é essa fé que nos move na direção de Deus. Mas há uma outra característica de Abraão. Eu falei de obediência, eu falei de renúncia, eu falei de dar frutos, ok? E eu quero falar de uma quarta qualidade que Abraão tem como pai da fé, que você precisa ter. Que nós somos pela fé filhos de Abraão. Porque o filho de Abraão não é o judeu étnico. Os judeus
santo diante de Deus. Sabe o que Deus disse para Abraão? Depois de toda essa convocação, obedece, renuncia, dê frutos. Sabe, Deus é assim, queridos. Deus vai ao último limite. Deus não fica pelo meio do caminho. O Senhor não quer você só membro de uma igreja. O Senhor quer você no céu. Não importa a igreja cheia, importa o céu cheio. Não importa a carteirinha de crente. Você precisa ter a conversão do coração. E Deus falou para Abraão, olha o versículo 17, verso 1. Anda na minha presença e ser perfeito. E eu fico preocupado com isso aqui. Porque quando eu olho para mim, eu não sou perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão. Alguém pecou essa semana? Levanta a mão. Tem gente que não pecou. Você é cara de pau não levanta a mão. Eu vou perguntar de novo. Tem alguém que não pecou essa semana? Então eu vou perguntar. Quem pecou essa semana? Levanta a mão, crente. Pelo amor de Deus. Olha, o irmão levantou duas. Vou levantar os pés. Anda na minha presença. Não é Deus que anda na sua presença. É você que tem que andar na presença dele. Capítulo 6 de Isaías. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E os serafins voavam com 6 asas em volta do trono. Com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o corpo, 2 voavam. E eles diziam: Santo, 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 Santo. Que coisa chata, santo, mas é assim que Deus é santo. Tem gente que acha que a santidade é chata, mas a santificação é a única condição para você ver a Deus, querido. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E Deus está exigindo de Abraão: Abraão, ser perfeito na minha presença. E aqui, obviamente, que a gente tem que entender que Deus aqui não está esperando que Abraão seja perfeito 100%. Mas que Abraão busque a perfeição. Busque a perfeição. A santificação é um processo. A santificação é uma coisa que você vai praticando. Porque o crente, deixa eu te ensinar uma coisa, só tem 2 tipos de pessoa. O
Agora, por outro lado, nós somos uma geração com pouco apego à palavra. É uma geração que lê pouca Bíblia. É uma geração que agora nem frequentar direito o culto. E é uma geração que nem os cultos são bíblicos. Último ponto. Gênesis 17, verso 4. Deus diz assim a Abraão: Abraão, olha a conclusão desse processo. Deus fala assim: Abraão, olha, estou fazendo um acordo com você. Sai da sua terra, obedece. Renuncia, Abraão. Renunciou. Dê frutos, Abraão. Está dando frutos. Se santifica, Abraão. Abraão se santificou. Olha, é um processo: obediência, renúncia, frutos e santificação. Quando se completa esse ciclo de 4 pontos, sabe o que Deus faz com a pessoa? Firma uma aliança. Deus falou para Abraão: será contigo a minha aliança. Eu vou fazer um acordo com você. Quem já fez acordo com alguém e essa pessoa quebrou? Está feia a coisa aí. Você sabe, não é Abraão fazendo um acordo com Deus. Se você fizer um acordo, você vai quebrar. Porque nós somos assim. Problema do casamento. Problema do casamento. Quantas alianças rompidas entre crentes? Divórcio no nosso meio é a realidade tanto quanto no mundo. Quebras de contrato. Palavras anuladas por falso testemunho. O ser humano é assim, mas Deus não. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não vão passar. Ele vai sustentar a palavra dele com você. Abraão, vai ser a minha aliança com você. Só vai ser se você passar por esse processo de sair da terra, obedecer, renunciar, der frutos, se santificar. A minha aliança vai ser com você. Abraão passou nesse teste. A maior prova de que Abraão passou é porque agora ele está na galeria dos heróis da fé, que a gente chama de galeria de heróis da fé. Ele é chamado de pai da fé. Então você tem um testemunho da Bíblia de que ele viveu esse processo e ele honrou a Deus dentro desse processo, e Deus está até hoje sustentando a palavra com Abraão. Tanto é verdade que você está aqui. Você é filho de Abraão pela fé. E os milhares de milhares que Abraão viu, mais do que as estrelas do céu, mais do que as areias da terra, olha quantos salvos ao longo da história o Senhor salvou por causa de um homem que decidiu obedecer a palavra de Deus. Jesus nasce da descendência de Abraão, queridos. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? A salvação vem dos judeus. Ou seja, ele falava dele mesmo, ele é o Salvador. Abraão, a fidelidade de Abraão resultou no nascimento do Messias. Ou seja, Deus teve uma família humana para nascer, para encarnar por causa da obediência de Abraão, por causa da renúncia de Abraão, por causa dos frutos de Abraão, por causa da santidade de Abraão. Deus falou: agora eu tenho uma aliança com você. Eu quero convidar você, sentado como estamos, a pensar sobre tudo isso. São 50 anos de congregação. Você está dentro dessa história. Nem que você se converteu esse ano aqui, em 2023, você já está fazendo parte dessa história. E eu quero que você pense sobre tudo isso. Se você tem mais tempo, menos tempo, pouco importa. Mas que você coloque no seu coração viver uma fé verdadeira. Jesus disse
mulher samaritana, vem o tempo, e já chegou, que o Pai busca verdadeiros adoradores. Crentes de verdade, crentes como o crente Abraão, fiel a Deus, obediente, que renuncia, que dá frutos, que se santifica. Uma geração que pode transformar a história, uma geração que pode mudar a vida de pessoas. Tem muitos crentes, queridos, que como Abraão morreram já, mas frutos estão nascendo ainda do trabalho dele. Porque o sangue do justo ainda fala. O sangue de Abel, o primeiro justo, ainda fala. Você vai morrer, mas se você viver essa realidade de Abraão, pessoas depois ainda vão ser abençoadas por você. Até a quarta, 15ª, 1000 gerações o Senhor vai visitar a sua família, vai visitar as pessoas por causa do seu testemunho. Até hoje tem gente se convertendo porque missionários chegaram no Brasil, são frutos do trabalho desses homens. E eu quero desafiar você a pensar no futuro. Pastor, está tudo errado minha história para trás, estou devendo na casa, a coisa está feia, eu não tenho muita coisa a apresentar. Glória a Deus, Jesus não voltou, não é grande tribulação. E você pode, a partir de hoje, começar uma nova história. Fazer parte de verdade dos 50 anos do Jeová. Comece congregando. Comece congregando. Para com esse negócio de ficar faltando em culto por qualquer coisa. Começa contribuindo. Começa pegando a vassoura. Começa perguntando o que pode ajudar. Talvez você cante bem, talvez você pregue bem, talvez você tenha outras habilidades na obra de Deus. Sai da arquibancada, pelo amor de Deus. O Senhor não te chamou para um resort, uma colônia de férias, não, querido. Te chamou para o campo de batalha. A batalha é renhida. Não é assim? Amém, queridos? Curve sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Queremos te agradecer por esta manhã, a tua palavra semeada no nosso coração. Nos arrependemos, Senhor, de todas as nossas falhas, a nossa desobediência, Senhor, nossos questionamentos, a nossa murmuração. Senhor, sobretudo colocamos no teu altar, a nossa vida no teu altar. Colocamos a nossa casa no teu altar, Senhor, colocando diante de ti, Senhor, e confessando diante de ti. Nós nos arrependemos e entregamos ao Senhor tudo o que nós somos, tudo o que podemos fazer. Usa-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quantos querem que o pastor Jamilson volte mais uma vez aqui? Amém. Deus abençoe pela instrumentalidade do seu servo. Meus irmãos, o pastor também é autor de livros. Tem uma mesa lá e tem bastante livros aí aqui. Tenho certeza que vai ser de grande aprendizado para o seu ministério, para a sua vida. Você pode presentear outra pessoa também, um amigo, um irmão, um obreiro, ou até levar para a sua própria família mesmo. Né? E tem um exemplar aqui, Arminianismo Puro e Simples, né? Uma introdução histórico-teológica. Pastor Jamiel Oliveira, aqui o dele, e eu tenho certeza que tem outros lá, vai ser de grande bênção para a sua bem. Deus abençoe o pastor Jamiel. Eu quero agradecer a Deus pela igreja de Santa Emília. Muito obrigado aos irmãos e irmãs que estão pela manhã aqui, que deixaram o seu trabalho para nos atender aqui hoje, nesta manhã. Muito obrigado pela presença de vocês. Pastor Samuel, meu amigo, estamos sempre juntos aí, precisar de nós, estamos à disposição. Muito obrigado, Jardim São Paulo, grupo dos irmãos. Deus abençoe a vocês pelo carinho, por nos
nos atender também nesta manhã. Deixou também o seu trabalho lá, o pastor Edson. Sua presença aqui, pelos irmãos aqui que estão. Onde estamos sempre juntos em nome de Jesus. Muito obrigado, Vila Operária. Deus abençoe a vida de vocês. Passamos uma temporada rápida lá no Vila Operária, um ano com vocês para construir aquela congregação, está sendo uma bênção lá, né? Eu acho que fui um dos primeiros pastores lá também, e a gente fizemos a obra do Senhor, e foi uma bênção, está sendo uma bênção o trabalho. Conte conosco, né? Meu abraço ao pastor Adriano, tá? Meu amigo, que Deus abençoe a vocês todos, em nome de Jesus. Obrigado, os irmãos e irmãs, os jovens. Obrigado, pastor Edinaldo. Obrigado pela sua presença, viu? Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Obrigado, Gilson. Gilson está gravando. Gilson vai ser também. O Gilson, dá um pouquinho mais para mim. Acho que o barulho. Isso, obrigado. O Gilson também estará conosco à noite também aqui. Tem sido uma bênção para a nossa vida. Obrigado, Gilson. Leve meu abraço ao pastor Léo por mim, viu? Eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Léo. Meus irmãos, as irmãs prepararam um café para vocês. Tenho duas opções para vocês. Ou vocês tomam café, ou vocês almoçam conosco. Nós estaremos num almoço aqui, coletivo, com toda a igreja. Nós temos, acho que não tem um endereço aqui. Tem um endereço na prancheta aí? Vamos ver se tem um endereço na prancheta aí. Nós não temos um salão aqui próximo, mas é bem próximo aqui, subindo o quarteirão aqui. Nós estaremos juntos lá e está trazendo aqui. Obrigado, Rafael. Oi? Eu vou tentar ler certo. Rua Benjamin José Antônio, 514, Jardim Bela Vista, aqui subindo. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Então, os irmãos estão convidados. Ou vocês tomam café, eu sei que alguns de vocês têm compromisso, para vocês não desfalecerem no caminho, porque a gente já se alimentamos espiritualmente. Então, vocês passem lá, pelo menos tomam um cafezinho ali, né? Tenho certeza que as irmãs prepararam com muito carinho, com muito amor, dedicação aos irmãos. Obrigado a todos que vieram. Ficamos de pé e agradecemos a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos orar e agradecer a Deus. Convido aqui o pastor Samuel, porque aqui é o pastor Samuel. Glória a Deus, abençoe. Eu brinquei aqui e falei assim, pode tomar café e almoçar. Porque crente é assim. Aí ele não entendeu, não me respondeu. Eu falei para o companheiro, quem cala, consente. Então vamos tomar café, vamos almoçar. Deus abençoe. Meu irmão, que Deus abençoe. Que coisa gloriosa. Eu tenho prazer, irmão, de fechar a escola bíblica dominical, porque o Ministério Madureira é família. O importante é estar adorando a Deus. Fechei lá. Eu fiquei triste que veio um grupinho pequeno, mas esse grupinho se tornou um grupão, porque está com muita alegria. E temos já à disposição os nossos departamentos. Está à disposição do Jardim Jovaia, São Paulo, lá do Vila Rio, né? Precisando, chama. Tenho certeza que nós vamos estar juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, por essa palavra tão maravilhosa, Senhor, por essa alegria estar festejando esses 50 anos de vida, meu Deus eterno, desta congregação, pela vida do pastor Roberto, Senhor. Meu Deus, pela vida da sua família, do seu ministério, dos companheiros, cada departamento dessa congregação, que o Senhor continue com tua mão estendida. Leva-nos em paz, permaneça nos dando vitória. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Senhor, benção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja hoje para todos sempre. Todos digam amém. Só o seu irmão capaz, o Senhor Deus abençoe a todos.